vamos a mais uma aula de física. Vamos aqui dar início. Vou abrir meus slides para vocês. Nas últimas aulas nós estudamos reflexão, né, e espelhos planos. Hoje nós estudaremos espelhos esféricos. Não sei se vocês já viram essas bolas aqui, ó, espelhadas, que são interessantes. E aqui eu trago os dois tipos de espelhos esféricos que nós estudaremos hoje. Vamos lá. É possível encolher olhando no espelho? Isso é uma pergunta que eu deixo para vocês, né? E que necessariamente vocês conseguirão responder após essa aula. Vamos lá. Espelhos esféricos são o quê? São sistemas ópticos formados com base em calotas polidas e refletoras, capazes de refletir a luz em diferentes ângulos, produzindo dessa forma imagens que podem tanto ser reais como virtuais. Por que eu gosto de esclarecer isso daqui? Porque quando a gente olha para um espelho plano, é bem mais simples, né? O espelho plano, você sabe que ele vai produzir uma imagem virtual. Essa imagem vai ser produzida atrás do espelho. E já o espelho esférico, ele já tem uma particularidade, que ele pode tanto produzir imagens virtuais quanto produzir imagens reais. E como é que se dá um espelho aqui esférico? Como vocês veem aí no desenho, ele nada mais é do que uma esfera cortada. Você secciona essa esfera e você vai produzir uma calota, essa calota, quando polida, ela pode se tornar uma superfície refletora. Passando aqui, elementos dos espelhos esféricos, importantes para a gente destacar aqui. Nós temos que o vértice seria o ponto central do meu espelho, né, ou da minha calota, o ponto que divide a minha calota no meio. E além do vértice, aí é importante vocês também perceberem, ó, que sempre que nós tivermos espelhos, eles vão ter esses dois tracinhos nas bordas, que esses dois tracinhos na borda é que caracteriza se ele é um espelho côncavo ou convexo. Vocês vão poder perceber nessa aula de hoje. Eu tenho que o vértice é o ponto central do espelho. Além desse ponto central, você tem o que nós chamamos de eixo central, que é o eixo que passa, o eixo principal, né? Que é o eixo que passa tanto no vértice, quanto no foco, quanto no centro de curvatura. Vou inicialmente explicar aqui para vocês o que seria o centro de curvatura, pessoal. Se vocês tomarem que, como eu mostrei, essa calota que forma o nosso espelho esférico, ela é retirada de uma circunferência, né, de uma esfera, você vai ter que essa esfera, ela possui um raio, certo? Então, o centro de curvatura seria o ponto que vai do centro da esfera até o vértice, ok? Então, o centro de curvatura é o ponto do centro da esfera até o vértice. Por que eu não expliquei o foco? Porque eu vou explicar agora. Foco do espelho esférico, que é uma das características mais importantes do nosso espelho. Ele tem o vértice, tem o eixo, o centro de curvatura e tem o eixo central. Além disso, tem o foco. O foco é importante porque quando você trabalha com câmeras, apesar de que aqui a gente está tratando de espelho, o foco é uma das coisas mais importantes da câmera. E o que é o foco? É o ponto em que os raios de luz paralelos convergem após serem refletidos por um espelho côncavo. O que é que isso quer dizer antes? Todos os raios que estão chegando paralelamente, aí lembrem-se que a luz a gente trata como raios luminosos. Aí aqui, ó, eu tenho raios que chegam pelo eixo, né, paralelos ao eixo de curvatura, e quando eles se chocam ao espelho, eles vão ser refletidos no foco.
todos os raios vão ser refletidos no foco do espelho, produzindo assim uma imagem ou real ou virtual. Vamos aqui, nós temos dois tipos de espelhos, o espelho côncavo e o espelho convexo. O espelho côncavo, que seria esse primeiro exemplo aqui, ó, ele produz imagens reais, certo? Mas a gente vai perceber que ele produz imagens reais, mas ele também tem a possibilidade de produzir imagens virtuais. O que é que acontece com o espelho côncavo? Os raios que chegam no espelho côncavo, eles são todos refletidos para frente do meu espelho, certo? Fazendo com que a imagem se torne mais próxima do seu olho. E aí, no caso, os raios refletidos vão se concentrar no foco. E a mesma coisa acontece com o espelho convexo. Os raios que chegam, mas aí a gente vai ter uma diferença, uma pequena diferença, que ao invés de ele convergir no foco, que poderia ser aqui na frente, o foco, na verdade, é atrás do espelho convexo. Aí ele vai produzir uma imagem atrás do espelho convexo, que vai ser esses pontilhados aqui, ó, que vai me dar o foco do meu espelho convexo, certo? Então vamos passar à frente, ó. Espelho com foco real, que são os côncavos, né? Tem seu ponto focal escrito com um sinal positivo. Já os espelhos convexos recebem um sinal negativo para o seu foco, porque um é produzido à frente do espelho, produzindo uma imagem real, e o outro é produzido atrás do espelho, que produz uma imagem virtual. Aí aqui vocês têm, ó, espelho côncavo, foco real, ele é produzido à frente do espelho, sinal positivo à frente do espelho. Espelho convexo, foco virtual, que é atrás do espelho, sinal negativo atrás do espelho. Passando aqui à frente, como que a gente caracteriza ou define o foco de um espelho qualquer, um espelho esférico? A distância focal e raio de curvatura, né, que são os dois, ó. Há uma fórmula válida para todos os espelhos esféricos que relaciona a distância focal ao raio de curvatura, que diz o quê? Diz que o foco vai ser metade do raio de curvatura. Ou seja, se eu pegar o raio de curvatura e dividir por 2, você vai ter o foco. Assim, se eu multiplicar 2 vezes o foco, você vai encontrar o raio de curvatura. Construção de imagens de objetos. Isso daqui é o que eu estava falando para vocês, que depende de onde você localiza o objeto. Aqui vocês têm, ó, eu tenho uma vela, aí cujo, dependendo da posição que você coloca ela em relação ao espelho côncavo, você vai ter uma imagem diferente sendo produzida. Olha aqui o espelho côncavo. Eu tenho um objeto além do centro de curvatura, ou seja, ele está antes do centro de curvatura. Quando eu coloquei, o centro de curvatura está aqui, ó, que é o Czinho. E quando eu coloco ele antes do centro de curvatura, qual o tipo de imagem que eu vou produzir? Ó, os raios que partem da vela vão ser refletidos no foco, e o raio que parte para o vértice do espelho, ele vai se encontrar com o raio que cruzou o foco, e é onde vai ser produzido a imagem. Isso daqui é muito interessante, pessoal. Parece ser besta, mas não é. Isso é interessante. A imagem real, ó, a imagem que vai ser produzida vai ser uma imagem real, porque vai ser produzida antes do espelho. Ela vai ser invertida, ou seja, ela vai inverter a posição dela, né? Vai ficar de cabeça para baixo e vai ser menor. Isso porque você colocou o objeto além do centro de curvatura. Se você colocar o objeto no centro óptico ou no centro de curvatura, né, que é também centro óptico, você vai colocar ele aqui, ó, no centro de curvatura. Qual tipo de imagem que você vai obter? Os raios vão partir, você vai
o raio que parte de cima vai se cruzar aqui, o que parte paralelo vai se chocar, vai ser refletido no foco, e o que parte em direção ao vértice vai se encontrar com o do foco e vai formar essa imagem. Sempre é esses dois raios que a gente toma como evidência para descobrir onde é que vai ser formada essa imagem. Aí aqui nós temos o que? Vai ter uma imagem invertida, ó, imagem real, que ela está sendo produzida antes do espelho, vai ser invertida, ou seja, ela vai mudar de direção e de mesmo tamanho. Aí vamos dar uma aceleradinha. O objeto entre o foco e o vértice, ó, entre o foco e o vértice, como é que vai ficar? Entre o foco e o vértice, a imagem vai ser virtual, porque vai ser produzida depois depois do espelho, então vai ser virtual, direita, ou seja, ela está na posição que a vela está, e é maior. Ok? Então temos essas três configurações quando o foco for no vértice. Deixa eu me tirar daqui para me ver se eu deixo vocês olharem aqui a figura. Bem, opa, deixa eu só voltar. Aí, agora, se eu colocar agora para essa outra situação, o objeto entre o centro óptico e o foco, que é aqui, ó, entre o centro óptico e o foco, o que é que ele vai produzir? Qual é o tipo de imagem? Imagem real, invertida e maior. Passando à frente, então, dependendo da posição que você coloca o objeto, você vai ter um tipo de imagem sendo produzida. O objeto em cima do foco, vamos produzir uma imagem imprópria. E o que é que isso quer dizer? Os raios eles vão para o infinito e você não vai produzir imagem alguma. Essa imagem não vai ser produzida. E por último, nós temos a última configuração, que seria o espelho convexo, que ele só tem um tipo de configuração, que é quando o espelho está, quando você coloca o objeto na frente do espelho, o espelho convexo ele vai produzir uma imagem virtual, direita e menor. Aí um exemplo de espelho convexo, não sei se vocês já viram aquelas bolinhas que a gente bota em árvore de Natal. Você olha para aquelas bolinhas de árvore de Natal, você tem uma imagem menor do seu rosto. Às vezes você fica com um narigão, né? Ela fica estranha. Vamos passar aqui à frente. Bem, mostrei aí para vocês algumas definições, né, pessoal? E agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a equação dos pontos conjugados, ou equação de Gauss. Que a equação dos pontos conjugados, ou equação de Gauss, ela nos dá o quê? Ela nos dá a possibilidade de calcular o tamanho da imagem que você vai produzir, ou mesmo o foco de algum espelho. Como é que nós temos aqui? A equação dos pontos conjugados relaciona a distância, que é o F, distância focal, a posição do objeto, que é o P, tá aqui o Pzão, e a posição da imagem, que é o P', ambas medidas em relação ao vértice do espelho. Confira aí. Na prática, nós temos que, para mim calcular, eu tenho que o inverso do foco vai ser igual ao inverso da distância do objeto mais o inverso da distância da imagem. Vamos lá para uma questão prática. Um objeto é posicionado a 50 centímetros à frente de um espelho côncavo, cuja distância focal é de 25 centímetros. Determine em qual posição forma-se a imagem desse objeto. Então ele me deu a posição do objeto, que é 50 centímetros. Ele disse que a distância focal é 25 centímetros. Agora, para me descobrir qual que é a distância da imagem, eu basicamente tenho que aplicar dentro da minha formulazinha. Ó. O inverso do foco vai ser igual ao inverso da distância do objeto mais o inverso da distância da imagem. Aplicando aqui, ó, nós temos que o foco é 1 sobre 25, que é 25, né? Lá que nós vimos, ó, 25 centímetros. E eu tenho que a minha distância do objeto é 50 centímetros. E eu estou querendo saber quem que é o P'. Vamos aqui calcular. Calculando, ó, pessoal,
Vou passar o 50 para o outro lado. Vai ficar 50 vezes 1 sobre 25. Aí eu vou deixar só 1 sobre P' do outro lado. Aí vai ficar, passando aqui, 50 dividido por 25. Deixa eu tirar eu aqui do meio. Vai ficar igual a 2, né? Tudo aqui vai ficar igual a 2. E nós temos que eu multipliquei em x, vai ficar, ó, 50p' mais 50p'. Isso implica que p' é igual a 50 centímetros. Ok? Porque você vai passar o 1 para o outro lado, ele vai subtraindo, vai dar igual a 1, né? 1 menos 2 menos 1 vai dar igual a 1. Passa o P' para o outro lado, vai ficar só P'. Aí vai ficar P' é igual a 50 centímetros. Isso daqui é a forma de você descobrir qual que é o foco ou a distância da imagem que você está observando. Agora, se eu quiser saber qual que é o aumento linear transversal, que seria o quanto o objeto está sendo aumentado, que foi aquilo que eu mostrei para vocês, ou quanto ele está sendo diminuído. O aumento linear, ele é calculado como o comprimento da imagem. Ó, o aumento linear transversal é uma grandeza adimensional, ou seja, ele não possui unidade de medida, que mede a relação entre o tamanho do objeto e o de sua imagem conjugada por espelhos esféricos, que tanto você pode calcular o aumento linear como sendo o comprimento da imagem sobre o comprimento do objeto, como também você pode calcular sendo menos P', que é a distância da imagem, sobre o P, que é a distância do objeto até o espelho. Ou a gente também tem que o foco sobre o foco menos P, dá também para você calcular. A gente vai perceber que a gente utiliza mais esse e esse daqui, ok? Mas o que é que isso determina? O aumento linear, ele diz assim, ó, quando A é igual a 1, nesse caso a imagem tem o mesmo tamanho do objeto e sua orientação é positiva, imagem virtual. Quando A é menos 1, nesse caso, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto, no entanto, é invertida. Então, isso daqui é um quadrozinho interessante, é uma imagem real. Quando A é igual a mais 0,5, a imagem virtual é direita, a imagem é virtual direita, com metade do tamanho do objeto. E se o A for menos 2,5, imagem real, invertida com 2,5 vezes o tamanho do objeto. Ok? Então vamos para uma questão resolvida. Um objeto de 10 centímetros de altura é colocado a 30 centímetros de um espelho convexo, cuja distância focal é menos 10 centímetros. Determine o tamanho da imagem conjugada por esse espelho. Vamos aqui. Na prática, é só aplicar os dados que você tem. Nós temos, para resolvermos esse exercício, faremos uso da equação do aumento linear transversal. Confira o cálculo a ser feito. Nós temos que o O, ele diz que é 10 centímetros, o P, ele diz também que é 30 centímetros, e o F é igual a menos 10 centímetros. Aí nós temos o quê? O aumento linear ele pode ser calculado como I sobre O, e também tem aquela outra formulazinha que eu disse que era a menos utilizada, que é A igual a F sobre F menos P. Isso implica o quê? Que trazendo aqui como A vai ser igual a A, né? A gente pode colocar I sobre O e igualar essa parte da fórmula com essa outra parte. Aí nós vamos ter I sobre 10 igual a menos 10, que é o foco, sobre menos 10, que é o foco também, mais 30, que é a distância do objeto. Trazendo aqui para a nossa situação, nós temos que, isso não vai dar para me ver aqui, né? Mas vai ficar I sobre 10, aí vai fazer 10 menos 30, vai dar 20, e você dividindo menos 10 sobre 20,
você vai encontrar que I, que é a imagem, vai ser igual a menos 5 centímetros. Ok? Então, se a gente voltar lá, qual que era o item? Menos 5 centímetros é o item A. Galera, a aula foi extensa, mas era porque era necessária. O referencial era livro Conexões com a Física, volume 2, páginas 176 a 191. Caso haja dúvida, eu vou estar à disposição de vocês na aula online. Partindo aí. Valeu, meu povo.